Meu querido que acompanha os vídeos de pregação, né, do estudo da palavra de Deus, não saia daí, fica aí, acompanhe esse vídeo. Ele é de extrema importância para a salvação da tua alma. Pois a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é preciso que você conheça a verdade das Escrituras. Estamos fazendo um ano bíblico para estudar a Bíblia. Nesse ano de capa a capa. E eu tive falando no outro vídeo, com respeito à família de Adão e Eva, né? Com respeito à família de Sete. Sete pertencia a Adão e Eva, né? Da linhagem de Adão e Eva. E agora nós estamos entrando na linhagem de Sete, que entra o filho de Sete, né? Da descendência de Sete, né? Um homem chamado Noé. E para Noé, Deus se apresentou a Noé e fez-lhe uma promessa, porque Deus se agradava de Noé. Você acha esse versículo no livro de Gênesis, né? Capítulo 7, né? E é o capítulo 7. Fala que Deus fez promessa a Noé, que iria abençoar Noé e a sua família, ia preservar sua família do dilúvio que Deus estava para lançar sobre a face da terra, porque os homens haviam se contaminado com o pecado, com as obras de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, com as obras de paganismo. Eles tinham fé, adoravam imagem construída pelas suas próprias mãos, a ponto do Senhor Deus se irar com eles. Eles gostavam de brigar, fazer contenda, matar, roubar, destruir. A mesma coisa que hoje em dia muitas pessoas fazem isso. O povo se corrompeu de uma forma que Deus se entristeceu de ter criado o homem e tomou a atitude de trazer o dilúvio sobre a face da terra. E pediu para que Adão, né, construísse uma arca, para que o filho, né, o descendente de Noé, fosse livrado do dilúvio. E no dia desse dilúvio que começou, né, Deus fechou a porta da arca, né, mandou os familiares, né, de Noé entrar na arca, Sem, Cã e Jafé, 3 filhos de Noé e suas esposas. E Noé e a sua esposa entraram na arca, e também os animais que Deus enviou até Noé. O próprio Deus enviou até Noé os animais que devia preservar, os animais que viviam na superfície da terra. Os animais da água não precisavam, mas os que viviam na superfície da terra, era necessário que Noé preservasse em vida na arca junto com ele. E o Senhor fez chover 40 dias e 40 noites na face da terra, e transbordaram os rios, né, com chuva, e a superfície da terra vertia água, a ponto de se tornar em dilúvio toda a face da terra, cobrindo os picos mais altos da face da terra, 15 côvados acima do normal, acima, né, do normal do monte. O seu monte tinha 15 metros acima dos maiores montes, vamos dizer, né, falando no nosso linguajar de hoje, né? E de forma que ninguém sobrevivia, nem mesmo o dinossauro, nem mesmo gigante, ninguém sobreviveria ao dilúvio que Deus liberou sobre a face da terra. Mas Deus teve misericórdia de Noé e poupou Noé e sua família do dilúvio. E choveu, né, todos esses tempos, 40 dias, 40 noites. Depois começou, né, a baixar as águas, foi minguando as águas, E quando mingou as águas, Deus convida, né, Noé para sair da arca. Essa parte você acha em Gênesis 8, né? As águas do dilúvio minguaram, diminui, né? Foram diminuindo,
a ponto de aparecer a porção seca. Aí desembarcaram, né, a família de Noé da arca, e conta a história que Deus abençoou a família de Noé e disse: sede multiplicai e enchei a terra, e tenha domínio, né, também sobre os animais da face da terra. E o Senhor estabeleceu uma aliança com Noé, dizendo para Noé que nunca mais haveria dilúvio na face da terra, que o Senhor se arrependeu, né, de ter lançado o dilúvio, porque muitas pessoas morreram. E não é esse o interesse de Deus, a morte do homem. O interesse de Deus é a salvação da sua alma. Então o Senhor fez uma aliança com Noé e disse para Noé: sede multiplicar e enchei a terra, e estabelecerei a minha aliança contigo, e porei nas nuvens um arco-íris, toda vez que eu tiver indignado com o pecado na terra. E apareceu o arco-íris no céu, então me lembrarei da aliança que eu fiz com Noé, e não deixarei que a terra se torne em dilúvio outra vez. Eu estou lendo isso aqui, né, da arca, das bênçãos de Deus sobre Noé, sobre a família de Noé, Gênesis 8, né, e o versículo 15. Deus faz esse pacto com Noé, né, de promessa a Noé, também em Gênesis 9, né, capítulo 9. Deus faz pacto com Noé e promete, né, bênção sobre a vida de Noé. Então Noé, saindo da arca, logo planta uma vinha. A vinha você já acha no capítulo 9 e o versículo 20. Noé planta uma vinha. E Noé plantando a vinha, ele conseguiu fazer, né, o suco da vinha. Porém o suco se tornou, né, como se fosse igual a cachaça. Possuía nele álcool, que nem fazem no dia de hoje. E Noé, tomando vinho, tomando meio demais, acabou se embebedando e saindo fora de si, a ponto de ficar despido, retirando as suas vestes, ficando nu, embriagado com o vinho que havia ele mesmo plantado e fabricado. E estando Noé nu, vieram os seus filhos. Primeiro veio Cã. Cã veio e olhou aquela situação, ficou apavorado, né? Mas porém, não, pela lei de Deus, ele não devia nem de olhar o pai naquelas condições. Mas ele olhou. Ele olhou o pai naquelas condições que não devia de olhar. E Sem e Jafé puseram uma roupa, né, um pano nos seus olhos, para não poder ver aquela situação. Cobriram o seu rosto, né, com pano, para não ver a situação que estava o pai. E colocaram veste no pai, a fim de que o pai não mostrasse a sua nudez. Ao passo que Cã chegou, olhou e nem se preocupou sobre a nudez de seu pai. Então, ficando irado, depois de passar o seu porre, né? Ficando irado, Noé disse para Cã: maldita seja Canaã por sua causa, porque não teve respeito nem com a nudez do seu próprio pai, enquanto os outros irmãos tiveram respeito e cobriram o rosto para não ver o pai nu, por causa da maldita bebedice que até hoje atormenta os seres humanos na face da terra. A maldita cervejinha, a maldita cachaça e o vinho, o uísque, vodka, tudo aquilo que embebeda o homem faz o homem perder o sentido.
É o diabo por trás fazendo com que você cometa erro para que Deus se afaste de ti e abomine você por causa de seus pecados. É isso que aconteceu. Se você gostou desses ensinamentos, vamos continuar no outro vídeo, porque a Bíblia é muito grande e vai dar muitos vídeos. Que Deus abençoe a todos. Amém.